Muito bem-vindos ao ambiente espiritual do Grupo Espírita Francisco de Assis e que possamos aproveitar esses instantes para refletir um pouco mais sobre os exemplos que Jesus nos deixou e sermos auxiliados assim nesses instantes que ora atravessamos. Hoje vamos receber a companheira Dalva Souza, escritora espírita, que foi presidente da Federação do Espírito Santo e continua ajudando por lá, que vai desenvolver para nós o tema Bem e Mal Sofrer. Vamos à leitura de uma página do livro Além da Alma, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, com o título Bem Sofrer. Aprendendo a sofrer, mentaliza a cruz do Mestre e reflete. Ele era senhor e fez-se escravo. Era grande e fez-se pequenino. Era a luz e não desdenhou a imersão nas sombras. Era o amor e suportou o assédio do ódio. Quem o contemplasse do pó de Jerusalém no dia da grande flagelação, de certo identificá-lo-ia à conta de um delinquente em extrema penúria. As pregações dele haviam encontrado a sufocação do sinédrio. Sua doutrina caracterizava-se por abominável heresia. Seus sonhos de confraternização pareciam aniquilados. Seus beneficiários e companheiros vagueavam desiludidos. E por único testemunho de reconforto entre as chagas da morte, não encontrava senão a piedade e o entendimento de um ladrão comum. Mas quem fixasse com Cristo a multidão do alto da cruz, reconhecer-lhe-ia a condição de herói vitorioso, porque para o seu olhar, a turba fanática não passava de vasto rebanho de irmãos necessitados de auxílio. Ele viu naqueles que o cercavam a ilusão da ignorância e percebeu todas as falhas dos perseguidores à maneira de moléstias do espírito sob a máscara de dominação e falso triunfo. E sentiu apenas a grande compaixão que lhe nasceu do espírito com a paz inalterável. Se nos propomos a bem sofrer, procuremos anotar do cimo de nossa cruz aqueles que jornadeiam conosco, carregando madeiros mais pesados que os nossos, acendendo a fraternidade no próprio coração, a fim de que não estejamos órfãos de entendimento. Compadece-te e auxilia a todos para o bem. Compadece-te daquele que se acha no oásis do lar, entronizando o egoísmo, e compadece-te daqueles que, por não possuí-lo, se comprazem na revolta. Compadece-te dos fortes que oprimem os fracos e dos fracos que hostilizam os fortes. Usa o tesouro que o Mestre te confiou por bênçãos de bondade ao longo do caminho e serás amparado por aquele a quem amparas, tanto quanto serás curado pelo doente a quem socorres. Do madeiro do sacrifício, Jesus nos ensinou a buscar as bem-aventuranças. Para bem sofrer, é preciso saber amar, e amando qual o Cristo nos ama, encontraremos na terra ou no mais além a luz interior que nos reunirá para sempre a perenidade da vida triunfante. E juntos, meus irmãos, busquemos o nosso Pai de amor, gratos pela vida. Busquemos elevar o pensamento ao nosso querido Jesus, irmão e mestre, presença constante do nosso caminho. Busquemos Francisco de Assis e seus enviados de luz, e gratos por tudo que temos e recebemos,
Vamos, nesse instante, pedir a Jesus que continue abençoando os nossos esforços de aprendizado e nos amparando na conquista de mais compreensão sobre a vida atual e a vida futura. Permita, Jesus, que te possamos pedir agora que o seu olhar carinhoso, amigo, continue amparando este orbe. Que assim seja. Olá, meu amigo, minha amiga do Grupo Espírita Francisco de Assis, aí de Niterói. Uma alegria muito grande estarmos juntos neste momento, apesar dos limites que marcam esta época. Nós, pela tecnologia, conseguimos nos aproximar e buscar, de alguma forma, manter a divulgação da doutrina espírita e esse trabalho de compartilhamento, de aproximação de corações. Que Jesus abençoe esta casa, seus diretores, seus trabalhadores, seus frequentadores, que haja muita luz, muita paz em todos os corações. Nós estamos hoje com a incumbência de conversar sobre o bem e o mal sofrer. É um tema interessante neste momento em que nós estamos vivendo essa pandemia mundial da Covid-19. Então, o que é que a doutrina espírita pode nos ensinar a respeito dessa questão? Primeiramente, vamos lembrar que dor, conflito, limite fazem parte do caminho de todo ser que veste essa roupagem biológica para o trajeto de aprendizado que a Terra nos propicia. Então, ninguém está isento de passar pelos percalços, pelas tribulações, que significa estar encarnado no planeta de provas e expiações como a Terra. Mas o sofrimento é outra questão. O sofrimento é uma questão que está mais pertinente à forma como nós estamos encarando aquilo que nos acontece. Por isso que dizem que a dor é obrigatória, mas o sofrimento é opcional. Na verdade, alguma dose de sofrimento faz parte, não é? Então, a gente observa que sofrem os espíritos encarnados e sofrem também os espíritos desencarnados. E, de alguma maneira, Jesus, ele, quando esteve na Terra, ele deu orientações a respeito disso. No Evangelho de João, no capítulo 16, ele faz uma série de aconselhamentos aos companheiros que estavam presentes lá naquele momento com ele, e ele faz uma promessa de que enviaria o Consolador. Nesse capítulo 16, ele marca um tempo em que Jesus já estava se despedindo, porque logo no capítulo 18, João vai narrar o episódio do aprisionamento de Jesus, e depois a gente sabe o que aconteceu, que foi todo aquele processo de tortura e crucificação, tudo aquilo que marcou esse momento que dividiu mesmo a história da humanidade. Então, neste ponto em que ele faz advertências e promete que enviaria o Consolador, ele diz o seguinte, e João registrou no versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, veja que fala bonita de Jesus. Ele nos transmite esta advertência de que este mundo é de provas e expiações. Quem não está enfrentando provas que são testes para avaliar o potencial, o desenvolvimento, a evolução de cada um, está vivendo expiações, que é uma maneira de rever equívocos passados e acertar o passo quanto ao futuro. E ele diz assim, que ele venceu o mundo.
E nós sabemos que ele passou, depois deste momento, por episódios de grande sofrimento, porque foi torturado, foi chicoteado, botaram a coroa de espinhos na sua cabeça, ironizaram, esbofetearam, cuspiram em Jesus. Então, isso é um trajeto de sofrimento, mas ele está dizendo assim: eu venci o mundo. Então, esse vencer o mundo que Jesus expressa como um exemplo que ele nos dá é o fato de que ele passou pelas dificuldades que este mundo oferece àqueles que aqui aportam, mas ele não se contaminou com as questões pertinentes a essa realidade. Ele passou incólume, isto é, mantendo na integridade todo o seu potencial de amorosidade, de expressão desta amorosidade. Então, fica aí, logo de começo da nossa conversa, esse incentivo que Jesus nos dá. No mundo, teremos aflições, elas fazem parte. Agora, a maneira como nós encaramos as aflições é a parte que nos cabe. Então, eu gostaria de fazer assim uma comparação simbólica para o nosso entendimento. Imaginemos que há duas pessoas que têm que percorrer um caminho e o objetivo é chegar a determinado local. Para as duas pessoas existe o mesmo desafio, um caminho e uma meta a atingir. Agora, uma dessas pessoas pode se preparar adequadamente, pensar no calçado confortável para a caminhada, pensar na possibilidade do calor excessivo, colocar uma roupa leve, ou se estiver frio, colocar um agasalho, convidar um amigo ou uma amiga para ir junto e aí converse, distrai, todo o trecho fica mais interessante. Observar a jornada, a paisagem e desfrutar das belezas naturais. Então, essa pessoa vai caminhar desta forma. Imaginemos que a outra pessoa não teve os mesmos cuidados e usou uma roupa inadequada, usou um calçado inadequado e não se municiou de uma parceria, acabou indo só e se entediou no caminho, não apreciou as belezas, chegou e durante a caminhada o pé estava doendo, apareceu um calo, a roupa estava inadequada, sentiu frio, sentiu calor. Então, esta metáfora é uma figuração, para a gente entender assim: Deus impõe aos espíritos a encarnação para fazê-los progredir. Isso está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos seremos convidados a esse processo de aprendizado. Então, mas alguns podem fazer como caminhante A, outros podem fazer como caminhante B. E é nesse ponto que a gente fala que os desafios da jornada, o trajeto, tudo o que se propõe é da mesma forma para todos, porque Deus cria os espíritos simples e ignorantes com o potencial de atingir a plenitude de ser. Então, para todos, é da mesma forma, só que uns podem fazer do caminho um espaço prazeroso e de crescimento e de ampliação da consciência, e outros podem fazer desse trajeto um trajeto de grande sofrimento, de grande padecimento. Então, nesse ponto, a gente observa que sofrer é opcional mesmo, não é? Então, algum grau de sofrimento sempre está ligado aos desafios que a Terra nos apresenta, mas nós podemos intensificar esse sofrimento, ou nós podemos atenuar esse sofrimento. E é aí que está o segredo das coisas. Bom, em relação a esse tema, o Espiritismo nos apresenta informações preciosas. E as informações que a doutrina espírita nos traz, elas não estão fundadas numa teoria pré-estabelecida.
Na verdade, são informações que nascem da observação de histórias colhidas na vida. E vamos lembrar aqui que faz parte do Pentateuco, que são as cinco obras codificadas por Allan Kardec, o livro O Céu e o Inferno. O livro O Céu e o Inferno, ele contém toda a discussão sobre a questão do sofrimento, tanto aqui quanto as suas consequências no mundo espiritual. E na última parte da obra, Allan Kardec inseriu histórias. Essas histórias são histórias que vieram contar aqueles que desencarnaram e que na erraticidade tiveram a experiência das consequências do processo da caminhada aqui na Terra. Então, são teorias não pré-concebidas, são princípios que foram deduzidos do estudo dessas histórias, aclarados pela orientação dos mentores, dos espíritos que assessoraram Allan Kardec no trabalho de codificação. Então, eu recomendaria a todos aqueles que gostam de ter os detalhes dos estudos, que verifiquem lá na leitura do Céu e do Inferno, porque nós vamos falar aqui algumas considerações muito importantes para todos nós que estamos aqui neste caminho. O sofrimento, segundo está bem explicitado no livro do Céu e Inferno, ele é inerente à imperfeição. Kardec faz algumas considerações muito fáceis de nós entendermos, muito didáticas. Ele chega a falar assim, suponha uma pessoa que tem 10 imperfeições e outra que tem 3 imperfeições. Então, estou aqui trazendo números aleatoriamente de lembrança, mas é um raciocínio que ele formula. Se cada imperfeição corresponde a um sofrimento, a pessoa que tem 10 imperfeições vai ter mais padecimento do que aquela que tem 3. Então, isso é fácil de nós entendermos, não é? É um raciocínio simples. Então, cabe a cada um a observação desse fato, conhecimento disso, a observação desse fato, a consciência dele, para que a pessoa possa, então, reverter o processo, que ela possa, então, corrigir a imperfeição que está sendo causa do padecimento. Então, está na mão de cada um resolver a sua questão. Então, a felicidade, ela está relacionada com as virtudes. Então, as pessoas que ampliam as suas virtudes, porque nós as temos em estado potencial. Nós temos potencial para todas as virtudes. Então, se nós as temos em estado potencial, nós podemos trabalhar por desenvolvê-las. E aí, cada virtude é fonte de uma alegria, de um prazer, de um gozo. Então, ser mais feliz do que infeliz depende do esforço desse caminhante que está no trajeto que a vida está propondo. Então, isso aí é muito importante. Coisas que na nossa vida, no dia a dia, podem dificultar e podem engendrar sofrimentos evitáveis. É aquele pensamento assim, acontece alguma coisa na nossa vida e nós pensamos, por que eu? Por que isso acontece logo comigo? Isso é injusto, eu não mereço. Esse pensamento, ele vai nos colocar numa situação de rejeição, de rebeldia interna, que acentua a dificuldade que nós estamos vivendo. É bem importante lembrar que Deus é a infinita justiça, aliada à infinita misericórdia. Então, nada acontece que não esteja dentro dos parâmetros,
desta bondade, desta misericórdia, mas também da justiça no sentido de ajustamento, porque os percalços da vida não são castigos, eles são desafios para que nós possamos desenvolver, nos aprimorar. Então, precisamos analisar desse ponto de vista. Então, nós temos também que perceber o seguinte: nós temos esse equipamento biológico que nos serve, e faz parte do nosso equipamento psicológico a estrutura com base em 4 emoções. Existem 4 emoções básicas no nosso psiquismo. São a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Elas fazem parte porque elas são importantes como elementos que possibilitam o ser estar num trajeto de um mundo como a Terra, se defendendo, se preservando, se colocando com possibilidade de dar sequência ao seu processo evolutivo. Então, essas emoções, elas são básicas e são necessárias. Nós geralmente queremos alegria e achamos que é possível viver uma vida só de alegria, queremos mostrar isto. Então, já todo mundo está consciente de que nas mídias sociais, por exemplo, só aparece gente feliz, gente alegre, né? As pessoas querem mostrar isso, querem viver isso, e cria-se aquela ilusão de que seja possível na Terra viver uma vida assim. Só que não é possível, isso não é a realidade. Isso é um mundo de fantasia. Então, nós temos que entender que raiva, medo, tristeza vão acontecer. Quando as circunstâncias propiciarem isto, elas vão acontecer. Então, nós vamos precisar saber lidar com elas. E nós vamos precisar saber aplicar isso que emerge de uma forma disciplinada para que possamos crescer no autodomínio, no autoconhecimento e no uso disciplinado das potencialidades que fazem parte do nosso equipamento biopsíquico para o trabalho de convivência social, porque os espíritos, eles se aprimoram na convivência uns com os outros. Ninguém cresce sozinho. Então, vamos lembrar desse fator e pensar que reprimir algum tipo de emoção não leva ao processo de crescimento que nós desejamos. Por isso que um psicanalista suíço chamado Carl Gustav Jung, ele disse assim: tudo a que se resiste, persiste. E se você não reconhece uma emoção, se você resiste, se você rejeita, se você reprime, isso persiste. E persiste de uma forma, muitas vezes, patológica, que vai acabar afetando o equilíbrio orgânico e psíquico também. Então, o céu e o inferno nos apresentam um caminho para o bem sofrer, porque sofrer, né, desse ponto de vista, que é experimentar dor, limite, conflito, faz parte do trajeto do espírito nas condições de habitantes do mundo de provas e expiações. Então, dor, limite, conflito. Sofrer está relacionado ao modo como nós vivenciamos essas coisas. E por isso que os espíritos falam do bem e do mal sofrer. Quer dizer, quando nós sabemos utilizar tudo aquilo que advém das circunstâncias em que estamos situados, nós vamos passar por essas questões, aprendendo e crescendo e ampliando o nosso nível de consciência. Quando não sabemos, nós vamos padecer da mesma forma e não vamos ter os ganhos possíveis destas limitações, destas dores e desses conflitos vivenciados. Então, o céu e o inferno
Kardec vai fazer todo um trabalho num capítulo chamado Código Penal da Vida Futura e vai apresentar um roteiro para a felicidade. Olha que coisa importante. Esse roteiro tem só 3 passos. E esses 3 passos são os seguintes. Primeiro passo, arrependimento. O que quer dizer arrependimento? Não é exatamente remorso. Na verdade, o remorso não é favorável. E remorso é ficar remoendo uma coisa que passou. Arrependimento é tomada de consciência. Então, quando eu tomo consciência do que está sendo agora o meu caminho e a dificuldade que eu estou vivendo, o limite que eu estou passando, e eu tomo consciência de que eu estou enfrentando algo que me limita, que me faz sofrer, né? E eu entendo que isso que está acontecendo resulta de uma ação minha, de uma escolha minha, seja desta encarnação ou de outra encarnação, eu vou ampliar o meu nível de consciência para abarcar isto de uma forma a perceber que está nas minhas mãos resolver. Então, esse é o primeiro passo. Arrepender-se significa tomar consciência, olhar com novos olhos, modificar a maneira de considerar. Então, se a gente fez isso, e isso pode acontecer em qualquer momento da caminhada evolutiva, na situação de encarnado, ou mesmo depois na erraticidade, na situação de desencarnado, porque por incrível que pareça, meu amigo, minha amiga, tem pessoas que vivenciam a experiência encarnatória com um baixo nível de consciência e chega no final da jornada ainda com baixo nível de consciência e não percebe que tudo aquilo que ela vivenciou era uma estratégia pedagógica para o seu aprendizado. Então, há seres desencarnados que não tomaram consciência, quer dizer, não se arrependeram. E aí continuam vivenciando limite, dor, conflito, sem resolução. Então, pode dar seu arrependimento aqui ou na erraticidade. O segundo passo é a expiação. A expiação significa passar pelas vicissitudes necessárias à correção. Então, por exemplo, a pessoa se deu conta na erraticidade que prejudicou alguém, por exemplo, lesou alguém, retirou seus bens, deixou a pessoa na miséria, supondo. Essa pessoa se deu conta, se arrependeu, a consciência se aclarou, ela reencarnará e terá este cidadão prejudicado, ou cidadã, como filho, como filha, e vai trabalhar para reverter o processo, quer dizer, para devolver àquela pessoa aquilo que foi tirado. Isso se chama expiação. Então, nós estamos a caminho com aqueles com os quais temos que acertar algumas arestas. Isso está acontecendo neste momento aqui, agora, na jornada terrena. Então, lembrando que não há lei de talião. Tem muita gente que pensa, a pessoa assassinou, vai nascer de novo, vai ser assassinado. Não é assim que funciona. Muitas vezes você tirou a vida de alguém, você vai reencarnar, vai receber esse alguém como filho, você vai devolver aquilo que você tirou, aquela possibilidade da trajetória terrena. Então, Deus é misericordioso. Então, esse é o segundo passo, que é a expiação. E o terceiro passo, que é o definitivo, é a reparação. Reparar é consertar aquilo que a gente desorganizou, em geral em nós mesmos, porque toda vez que nós prejudicamos alguém, nós disparamos um processo de desajuste do nosso psiquismo e do nosso organismo.
Então, significa reparar, significa o ajuste necessário. Nós, com a nossa própria estrutura psíquica e física, e nós com a família que está constituída, e nós na sociedade onde fomos chamados a viver. São as nossas 3 ordens de deveres, comigo mesmo, com a família, com a sociedade, no processo de arrumar aquilo que nós ajudamos a desorganizar. Esses 3 passos nos levam à conclusão da etapa encarnatória, cumprindo todo o projeto que nos trouxe a encarnação e fechando a encarnação com a graduação para a série subsequente, né? Pensando na metáfora da escola, se nós estamos nessa escola planetária, nós estamos aqui chamados a processar um aprendizado que nós precisamos fazer. Então, quando nós nos dispomos a reparar, isso por si só anula os efeitos da expiação, porque muitas vezes a expiação é sofrer na pele aquilo que nós fizemos o outro sofrer. Então, se a consciência se aclarou, a gente percebeu e a gente se propõe a um caminho de reajuste, o trabalho, o limite, a dor, tudo que estiver envolvido nesta sequência de experiência, estará dentro do processo da reparação que é necessária para encerrar um ciclo de desenvolvimento daquele círculo vicioso de equívocos e sofrimento, quer dizer, semeadura e colheita equivocados, né? Então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos muito felizes de estar aqui compartilhando com vocês. Nós gostaríamos de recomendar que todos lessem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Capítulo 5 trata dos bem-aventurados os aflitos. E é um capítulo que vai lidar com a bem-aventurança do discurso de Jesus, do Sermão da Montanha. É a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, esse capítulo trata de todos os princípios que a doutrina espírita nos apresenta para o nosso entendimento das causas, das aflições que estão presentes no cenário deste mundo de provas e expiações em que estamos fazendo a nossa jornada de aprendizado. E no capítulo 5 do Evangelho, como sempre, todo capítulo do Evangelho, Allan Kardec insere a passagem tirada dos evangelistas e traduz essa passagem num estudo espírita da passagem, então ele faz essa transcrição, analisa a passagem e depois ele dá a palavra aos espíritos superiores para escreverem sobre o tema. Então, no capítulo 5, neste item, instruções dos espíritos, o primeiro espírito que falou sobre o tema foi Fenelon. Isso aconteceu em 1863, lá na França. E Kardec inseriu esse texto do Fenelon sob o subtítulo O Bem e o Mal Sofrer, que é o nosso tema aqui hoje. Então, lendo o capítulo e lendo esse texto de Fenelon, vai ficar tudo ainda mais claro. No texto, ele fala exatamente isso que nós estamos aqui trabalhando, que Deus não nos confere a existência como um processo de padecimento. Deus nos permite essa trajetória num desafio de crescimento e Ele também vai nos falar que, encarando o caminho, nós podemos fazer como aqueles 2 caminhantes que a gente falou no começo. Caminhante que sabe que essa trajetória é necessária, ele está visualizando a meta que ele quer atingir, e ele vai se preparar bem para que o caminho seja o mais prazeroso possível, e tem o caminhante B que
enxerga essa meta, mas muitas vezes se rebela ante essa meta, se recusa ao caminho ou não se prepara para o caminho e não consegue usufruir dos efeitos benéficos daquilo que acontece na trajetória terrena. Então, esse que não consegue, ele vai sofrer de qualquer jeito, porque os padecimentos fazem parte. E no final não terá a recompensa. Já aquele outro que observa a meta, tenta atingi-la, está disposto a atingi-la, se prepara adequadamente e procura cercar-se de tudo aquilo que possa fazer a caminhada boa, ele, além de viver um trajeto com mais tranquilidade, ele vai ter o galardão no ponto da chegada, porque ele vai ter cumprido os desafios, vai ter se graduado para passar a uma série subsequente e, às vezes, até uma escola melhor do que a escola planetária. Então, não é bom a gente saber todas essas coisas e a gente poder se preparar para elas e nós podemos também compartilhar com aqueles que caminham conosco desses processos desafiadores que a vida nos apresenta? Então, meus irmãos, meus queridos amigos, a gente agradece muito o convite carinhoso para participar deste momento de estudo e vamos, no encerramento dessas nossas reflexões, propor que nós busquemos agora uma interiorização, uma busca de sintonia com a equipe espiritual. Essa casa está sob a égide de Francisco de Assis, que é um grande exemplo de paz, de amorosidade que nós temos na história do cristianismo. Vamos nos interiorizar e buscar sintonia com essa equipe maravilhosa de Francisco de Assis, para encerrar este momento com uma oração de agradecimento e também de solicitação do amparo divino para todos nós, para que nós sejamos bons caminhantes no desafio de palmilhar estas sendas, muitas vezes difíceis, dessa escola planetária que nos cabe. Então, vamos lá, fechando os olhos, tentando relaxar todo o nosso corpo, buscando fechar os nossos sentidos para os ruídos exteriores e sentir a presença desses benfeitores espirituais, da equipe de Francisco de Assis, para este momento em que nós buscamos o reforço da energia necessária ao nosso fortalecimento, dizendo a Deus, nosso Pai: Senhor, aqui estamos agradecidos pelas tuas bênçãos, fortalecidos pelas reflexões da doutrina espírita e também com os nossos corações asserenados pela energia boa que estamos recebendo dos benfeitores espirituais. Somos gratos, Senhor, por todas essas bênçãos e por tudo aquilo que nos tem sido possível nessa trajetória de aprendizado, de crescimento. Queremos, Senhor, que o nosso agradecimento signifique não só manifestação da nossa alma, mas também signifique uma exemplificação nos caminhos da vida deste comportamento ajustado às mensagens de Jesus. Ele nos preveniu: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Nós queremos também, Senhor, vencer os desafios que estão colocados para nós, aproveitando o aprendizado e saindo daqui melhores do que aqui chegamos.
rogamos que permita seus benfeitores nos fortalecerem para que possamos atingir esta meta. Que a sua paz, Senhor, esteja com todos aqueles que enfrentam hoje os desafios desta pandemia que envolve o mundo inteiro. Todos aqueles que estão partindo sejam amparados, as famílias enlutadas sejam confortadas e todos aqueles que estão nos hospitais enfrentando esta dificuldade possam ter ao seu lado um anjo guardião para sustentá-los neste momento de fragilidade. Que a sua paz, Senhor, fique conosco, envolva os nossos familiares e nos guarde sempre na tua paz. Muito obrigada, Senhor, e assim seja.